Vem comigo, guerreiros, e agora nesse vídeo eu quero falar contigo da improcedência liminar do pedido. Toda vez que eu usar a expressão improcedência liminar do pedido, você tem que pensar que o juiz liminarmente, sem marcar audiência, e o mais importante, sem citar o réu, ele julga o pedido improcedente, tá bom? Então, julgar liminarmente procedente significa o que você está pedindo é tão absurdo que inclusive já está pacificado nos tribunais superiores como o TJ, como o STJ, o STF, está tão pacificado o assunto que eu não posso te conceder, ok? Então olha que interessante aqui no nosso resuminho. O juiz ele pode julgar improcedente liminarmente, conforme o artigo 332, que a gente vai estudar daqui a pouquinho, né? Dessa improcedência liminar, você pode apelar da decisão, ó, apelou, então automaticamente, porque ele colocou fim ao processo, né? Procedência liminar, apelou a um juízo de retratação em 5 dias. Se o juiz se retratar, ok, cita o réu. Se ele não se retratar, chamo o réu para apresentar contrarrazões em 15 dias. Agora, houve a improcedência liminar do pedido, não apelou, certifico o trânsito em julgado, intimo o réu para a ciência e vou arquivar a decisão. Então, improcedência liminar do pedido é quando você tem uma situação e essa situação está tão pacificada que eu não vou ficar prolongando o assunto. Nessa improcedência liminar do pedido, eu vou de cara julgar liminarmente improcedente. O que eu quero chamar a sua atenção é que não há julgamento liminarmente procedente. Há um julgamento liminarmente rápido, prático, improcedente. Então grife isso daqui porque a Vunesp já brincou colocando procedente. É liminar improcedente, de improcedência, tá bom? Então olha que interessante. Feitas essas observações, eu quero que você venha comigo na literalidade do 332 que estabelece que nas causas que dispense a fase instrutória, então eu não preciso instruir o processo. É uma situação que dispensa a fase instrutória, como a gente verá aqui nas próximas hipóteses. O juiz, independentemente de citação do réu, julga liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Então ele vai julgar improcedente porque o autor está pedindo algo que está contrariando uma súmula do STF e uma súmula do STJ. Enunciado de súmula significa um entendimento que já está pacificado no tribunal. Para que eu vou conceder um direito a você, sendo que a outra parte vai recorrer, vai chegar lá no tribunal e vai decidir dessa forma? Então eu, juiz, já julgo liminarmente procedente, porque o STF e o STJ já têm esse entendimento, tá? Pode ser através de um acordo, de uma súmula, ou ele tem esse entendimento que foi proferido num acórdão, né, que seria uma sentença, acórdão é a decisão dada pelo desembargador, no STF, no STJ, em julgamento de recursos repetitivos. Não cai o Instituto do Recursos Repetitivos, mas rapidamente para você entender, recurso repetitivo é quando várias pessoas começam a interpor o mesmo recurso, eu paraliso todos, escolho um, decido aquele recurso repetitivo e aplico para todos. Então, quer dizer, o tribunal já paralisou todos os recursos repetitivos para tomar aquela decisão. Então, aquela decisão vai vincular a minha decisão de primeiro grau aqui. Então, cabe julgamento liminarmente improcedente quando dispensa-se a fase instrutória, independe de citação do réu, eu não vou citar o réu para ele se defender, quando o enunciado vai ao encontro do STF, STJ ou de acordo que foi proferido em recursos repetitivos. Tá bom? O que mais, Alex? Entendimento firmado em incidência de resolução de competência das demandas de assunção de competência, enunciado de súmula de Tribunal de Justiça. Esse aqui é bom para cair, ó, porque quando você fala de Tribunal de Justiça, eu estou falando de TJ. Então, se o TJ de São Paulo tem um posicionamento sobre um determinado assunto de direito local, interessado para os municípios, eu, juiz, vou seguir esse enunciado também.
tá bom? Agora, eu posso também julgar liminarmente improcedente quando eu observo que há o quê? Decadência ou prescrição do direito. A decadência significa perda do direito e a prescrição, perda da pretensão. Então tome muito cuidado, porque a hipótese de decadência e prescrição também é uma hipótese de julgamento liminarmente improcedente, tá bom? Então fiquem atentos a esse detalhe, porque pode cair na sua prova. Ainda, não interposta apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença. Agora, se interpôs a apelação, cabe retratação no prazo de 5 dias, como já vimos. Se houve retratação, o juiz determina o prosseguimento com citação do réu, e se não houve retratação, determina a citação para apresentar contra-razões. Então, observe que o réu só é citado se eu estou em instância de apelação para apresentar contra-razões, ou para dar seguimento se eu me retratei. Se eu me retratei, eu estou falando, olha, vamos começar o processo do começo, eu enquanto juiz. É essa a ideia central que você deve ter em mente do julgamento liminarmente improcedente. Tá bom? Simples assim, sem delongas, vai lá, lê o texto da lei, fixa o conteúdo e a gente se encontra no próximo vídeo.